Olá a todos, eu sou a Josiane Paiva, orientada pela professora Rossana Andrade, e vou apresentar meu trabalho de proposta de dissertação de mestrado intitulado Maximum for IoT, um processo para avaliação de requisitos não funcionais em aplicações IoT. Aqui é um breve sumário da apresentação, A gente vai fazer uma contextualização, motivação e objetivo dessa pesquisa. Vamos explanar os pontos da fundamentação teórica, relatar um pouco como foi o mapeamento sistemático conduzido e falar sobre a proposta em si, tanto o Maximum for IoT como o estado atual, os próximos passos e o cronograma. Depois a gente passa para as considerações finais e referências. Então, contextualizando, Internet das Coisas, do inglês Internet of Things ou IoT, é o termo utilizado para denominar uma variedade de objetos inteligentes que podem se conectar, se comunicar e interagir uns com os outros para fornecer um serviço específico através da internet. As aplicações de IoT estão cada dia mais próximas do nosso cotidiano e a gente tem se adaptado com a presença dos sensores que estão toda hora capturando dados sobre o ambiente que a gente está inserido e também a gente tem aprendido a se beneficiar das facilidades que essas soluções provêm, como por exemplo na área da saúde ou na automação das nossas próprias casas ou do nosso ambiente de trabalho. Uma vez que as aplicações estão cada dia mais presentes nas nossas vidas, cresce também a preocupação em relação à qualidade das mesmas. Então, a gente precisa entender como que a gente avalia a qualidade desse tipo de aplicação. Mas avaliar a qualidade de uma aplicação IoT não é algo tão trivial. A gente tem uma série de questões que se tornam desafios aí, como problemas de conexão com a rede, dispositivos com recursos limitados de energia, dificuldade de comunicação entre dispositivos e também os diferentes níveis de interação que podem ocorrer, A interação entre a pessoa e o objeto e também a interação entre os objetos sem intervenção humana. Então, essa pesquisa está inserida dentro do projeto Maximo, que é um projeto que foca no estudo da qualidade de software para sistemas ubíquos desde 2012 e que recentemente tem naturalmente abordado também a qualidade de software para soluções IoT. Alguns resultados desse projeto, a gente pode citar, o primeiro deles é uma abordagem baseada em medidas para avaliar a qualidade de sistemas ubíquos. A gente também tem um conjunto de características, medidas e heurísticas para a qualidade de software em sistemas ubíquos. A gente tem um checklist para avaliação de experiência de usuários em ambientes IoT e, mais recentemente, a gente tem um conjunto de requisitos não funcionais que são comuns tanto para sistemas ubíquos como soluções IoT. Então, o problema que a gente tenta resolver com essa pesquisa é, tendo em vista a variedade de novos requisitos não funcionais nas aplicações de internet das coisas, como mensurar a qualidade dessas aplicações? Então, visando resolver esse problema, o objetivo dessa pesquisa é elaborar um processo para a sistematização da avaliação de requisitos não funcionais em aplicações IoT através de técnicas de análise qualitativa e quantitativa. Então, iniciando da nossa fundamentação teórica, falando mais um pouquinho sobre a internet das coisas, A gente já trouxe a definição no início dessa apresentação, mas é interessante mostrar essa figura para mostrar como que a internet das coisas é essa união entre diferentes visões, Tanto a visão orientada à internet, como a visão orientada a coisas, Como a visão orientada à semântica. Para a gente compreender melhor, como funcionam as aplicações de IoT, a gente tem aqui uma série de características, uma lista de características de aplicações de internet das coisas. A primeira característica é a conectividade. A conectividade ela permite o acesso à rede e a capacidade dos dispositivos de consumirem e produzirem dados dentro de uma solução IoT. Depois vem a interconectividade, que é quando objetos diferentes podem estar conectados entre si, compartilhando informações. Tem a parte de serviços, que é a capacidade de fornecer serviços relacionados aos objetos que integram a solução. E tem a heterogeneidade, que é exatamente quando a gente tem dispositivos heterogêneos, tanto em aspectos físicos como lógicos, mas eles podem ainda assim interagir entre si e também com outras plataformas de serviço. Temos ainda a dinamicidade, que é exatamente as mudanças que podem ocorrer de forma dinâmica, tanto no número como no estado dos dispositivos e o contexto da utilização dos mesmos. A escalabilidade, que
representa a capacidade do sistema de continuar operacional independente do número de objetos conectados, e a segurança, que nesse caso não se trata apenas da segurança dos dados pessoais do usuário, mas também do seu bem-estar físico. Além das características que eu acabei de citar, a gente tem também uma diferença em relação à aplicação de internet das coisas em relação à interação. Então, a gente tem a interação Human Think Interaction, que é a que a gente já está mais habituado, né? Que é a interação do usuário direto com os objetos inteligentes, mas a gente tem também a interação Think-Thing, que é quando objetos inteligentes eles interagem entre si para prover um determinado serviço, sem que para isso ocorra uma intervenção humana. A internet das coisas ela pode também ser considerada como uma extensão da computação ubíqua. Computação ubíqua refere-se a dispositivos que se conectam em todos os lugares de forma tão transparente que a gente não se dá conta da presença dos mesmos. Devido às semelhanças em aspectos bem importantes, como a questão da mobilidade e da acessibilidade ao contexto, os artefatos resultantes da computação ubíqua podem também ser considerados adequados para aplicações de internet das coisas. Agora, falando um pouquinho sobre requisitos não funcionais. Requisitos não funcionais podem ser definidos como requisitos que não estão diretamente relacionados com funções específicas oferecidas pelo software, como o próprio nome já diz, Alguns exemplos de requisitos não funcionais a gente pode considerar aí a confiabilidade e a segurança. Quando a gente fala de características de qualidade, a gente está falando de um tipo de requisito não funcional também. Esse tipo de requisito não funcional descreve as características do produto em várias dimensões que são consideradas importantes pelas partes interessadas, como, por exemplo, a usabilidade, a confiabilidade, a mantenibilidade. Para garantir a qualidade de software, é preciso que a gente tenha características de qualidade bem especificadas, medidas e avaliadas, e sempre que possível utilizando medidas e métodos de medição que já tenham sido validados, ou então amplamente aceitos. A ISO 25000 propõe um processo de avaliação de qualidade que contém 5 etapas. A primeira etapa é a etapa onde são definidos os propósitos da avaliação, os requisitos da qualidade, os módulos que serão avaliados e o rigor da mesma. Na segunda etapa, selecionam-se medidas de qualidade e respectivos critérios de decisão, a fim de definir um procedimento de sumarização dos dados obtidos. Na terceira etapa, é elaborado então um plano de avaliação com as informações sobre o propósito da avaliação e também todas as questões práticas, como orçamentos, métodos, ferramentas de avaliação, entre outros. Depois a gente tem a etapa de aplicação das medidas em si, e uma comparação dos resultados com base nos critérios de decisão. Depois a gente tem a fase de análise dos resultados da avaliação e também da elaboração do relatório da avaliação, todas as informações que foram produzidas durante o processo. Porém, esse processo ele é um processo genérico. Então, a própria ISO sugere que caso você avalie um sistema que tenha uma série de especificidades, você adapte esse processo para que ele possa, então, absorver as especificidades desse sistema. Então, visando entender como que as especificidades de aplicações IoT impactam na forma como elas são avaliadas, nós decidimos conduzir um mapeamento sistemático, com o objetivo de fornecer uma visão do estado da arte sobre a avaliação de requisitos não funcionais em aplicações IoT, extraindo, então, ferramentas, métodos, abordagens e processos para avaliação de RNFs em aplicações IoT. A questão de pesquisa primária desse mapeamento é como são realizadas as avaliações de requisitos não funcionais em aplicações IoT. Só que para responder melhor essa pergunta, a gente desmembrou em várias questões secundárias. A primeira é quais são as abordagens, ferramentas, métodos e processos utilizados para avaliar RNFs em aplicações IoT. A segunda, quais são os requisitos não funcionais observados ao avaliar uma aplicação IoT. E a terceira, quais são os desafios enfrentados para avaliar requisitos não funcionais em aplicações IoT. A gente utilizou a estratégia BICO para a formação da nossa string de busca. Então, a gente selecionou termos referentes à população, que foram, no caso, a internet das coisas e também sistemas pervasivos e sistemas ubíquos. Para a intervenção, a gente colocou requisitos não funcionais, características de qualidade, também respectivos sinônimos. A gente não utilizou
o grupo de comparação, né, por se tratar de uma pesquisa exploratória, então nós não tínhamos elementos de comparação. E para a saída nós colocamos, então, termos relacionados à avaliação e a abordagens, né, métodos, ferramentas, técnicas e processos para avaliação. Chegando, então, na nossa string final, que vocês podem observar. Aqui estão os critérios de seleção que foram definidos, né, para escolher os trabalhos que seriam analisados. Então, a gente buscava por artigos que apresentassem ferramentas, abordagens, métodos ou processos para avaliação de RNFs em aplicações IoT. Esses artigos deveriam estar publicados entre os anos de 2000 e 2019 e ser escritos em inglês. Como critério de exclusão, a gente excluiu, então, trabalhos secundários ou terciários, livros, relatórios técnicos, white papers ou papers curtos, trabalhos que não estivessem disponíveis para download ou que não apresentassem, né, ferramentas, abordagens, métodos ou processos para avaliação de RNFs em aplicações IoT. A gente traz aqui um gráfico, né, um gráfico prisma, que sumariza como é que ocorreu então a condução do mapeamento. Então, inicialmente, a gente identificou 174 trabalhos após a aplicação da string de busca. Desses 174, 49 eram duplicados e foram excluídos. Então, a gente tinha um conjunto de 125 trabalhos que a gente fez a leitura do título e de resumo. Nessa etapa, a gente excluiu ainda 88 trabalhos, o que nos levou a um conjunto de 37 trabalhos que passaram pela filtragem. Ainda, nós buscamos por estudos adicionais através do snowballing para frente. Ou seja, a gente pegou esse conjunto inicial de 37 trabalhos, analisou quem os citou, e a partir daí, aplicando os critérios de inclusão e de exclusão, a gente identificou 80 trabalhos. Desses 80 trabalhos, nós fizemos também a leitura de título e de resumo, e aí ficamos com 3 trabalhos selecionados. Então, a gente teve um conjunto de 40 trabalhos que foram para a leitura completa. Desses 40, 28 foram excluídos após a leitura, e a gente ficou com um total de 12 trabalhos para serem analisados e para ser feita a extração de dados. Então, discutindo agora os resultados desse mapeamento sistemático, em relação à questão secundária 1, foi possível identificar 2 ferramentas, 6 abordagens, um método e um processo que pode ser utilizado para avaliação de RNFs em aplicações IoT. Sobre o processo que foi identificado, ele se chama MDUB e ele é projetado para cobrir todo o ciclo de vida do desenvolvimento de software. No final, ele fornece 4 entregáveis: a análise de requisitos, um documento de projeto da aplicação, a implementação do sistema em si e também um relatório de verificação e validação. Porém, por se tratar de um processo que cobre todo o ciclo de desenvolvimento de software, ele não dá uma atenção especial para a questão da avaliação em si. O processo de verificação e validação dentro dele é um processo mais simples e não considera, por exemplo, os requisitos não funcionais específicos para aplicações IoT. Em relação aos tipos de sistema, a gente viu que 7 trabalhos focavam em sistemas ubíquos, enquanto 5 focavam em aplicações de internet das coisas. Em relação ao tipo de avaliação, a gente viu que 9 dos trabalhos eram voltados para aplicações que ainda estavam em desenvolvimento, focavam mais na avaliação da elicitação dos requisitos não funcionais. Um trabalho focava em ambos, que é exatamente o processo MDUB, e 2 trabalhos focavam em sistemas já desenvolvidos, na avaliação de versões finais do sistema. Em relação à questão secundária 2, nós identificamos 42 RNFs, dentre eles 14 estão presentes ou como características ou como subcaracterísticas dentro dos modelos de qualidade propostos pela ISO Square, a ISO 25000. Em relação à qualidade do produto, a gente tem então a adaptação, a disponibilidade, a facilidade de uso, a interoperabilidade, a mantenibilidade, modificabilidade, desempenho, confiabilidade, reusabilidade, segurança, testabilidade e usabilidade. Em relação à qualidade no uso, a gente tem eficiência e eficácia. 2 trabalhos citaram também um conjunto de 27 características de qualidade para sistemas ubíquos. Dentre essas características, existem também características e subcaracterísticas comuns com a ISO 25000, que a gente já citou, mas também características específicas para sistemas ubíquos. Essas características são aceitabilidade, atenção, calma,
sensibilidade ao contexto, capacidade dos dispositivos, familiaridade, interconectividade, mobilidade, capacidade da rede, previsibilidade, privacidade, robustez, segurança, escalabilidade, simplicidade, transparência, confiança, satisfação do usuário e utilidade. O requisito não funcional mais avaliado entre os trabalhos foi a escalabilidade, que foi avaliada por 5 estudos, que é exatamente a capacidade de fornecer serviços a poucos ou a um grande número de usuários. A disponibilidade, a confiabilidade, a segurança e a usabilidade também aparecerem em destaque nessa pesquisa, sendo avaliadas por 4 trabalhos de cada uma delas. Em relação à terceira questão de pesquisa, a gente identificou que o desafio mais significativo a avaliar aplicações IoT é lidar com essa questão da sensibilidade ao contexto, que é exatamente a capacidade do sistema de descobrir e tirar vantagem das informações contextuais, tais como a localização do usuário, a hora do dia e a atividade do usuário. Outro desafio é a falta de abordagens específicas para avaliar RNFs em aplicações IoT. Esse desafio está de acordo tanto com o objetivo dessa pesquisa, como com a discussão realizada pela questão secundária 1, onde foram identificados apenas 3 estudos que focaram na avaliação de satisfação de RNFs e apenas um processo que tem como passo avaliar os requisitos não funcionais em um produto final. Então, visando preencher essa lacuna da literatura, a gente apresenta o Máximo for IoT, que é um processo para avaliação de requisitos não funcionais em aplicações de internet das coisas. O primeiro passo desse processo é a seleção dos requisitos não funcionais. Para isso, todos os interessados no sistema, cliente, PO, avaliadores, irão consultar o repositório Máximo e escolher os requisitos não funcionais a serem observados durante a avaliação. Depois será necessário decidir se será conduzida uma avaliação qualitativa da aplicação ou apenas a medição de software. Caso opte-se pela avaliação qualitativa, o próximo passo é planejar a avaliação. Para isso, a gente recomenda a utilização do framework DECIDE, que ajuda o avaliador a lembrar de questões práticas que precisam estar bem definidas, como, por exemplo, o método da avaliação. Para auxiliar na identificação dos métodos, nós reunimos 2 ferramentas de avaliação para interação humano-computador em aplicações IoT. A primeira delas é um checklist para avaliação da experiência do usuário em aplicações IoT, e a segunda é um conjunto de heurísticas para a inspeção de sistemas ubíquos e de internet das coisas. Após o planejamento, é executada de fato a avaliação e os resultados da mesma são analisados e reportados. Caso seja possível, os problemas encontrados são então corrigidos e a aplicação é reavaliada. Do contrário, é iniciada a medição de software. Essa atividade também inicia com uma etapa de planejamento, na qual utilizaremos o método GQM para definir as medidas a serem utilizadas na condução da avaliação. Após a definição das medidas, é executada então a medição e os resultados são analisados e reportados. Caso seja possível, os problemas encontrados são corrigidos e a aplicação é reavaliada. Do contrário, é encerrado o processo de avaliação, entregando então aos avaliadores um relatório da avaliação qualitativa e também um relatório da medição de software. Em relação ao estado atual da pesquisa, foram cursadas de formas satisfatórias as 6 disciplinas de 4 créditos, totalizando então os 24 créditos de disciplinas presenciais. Essas disciplinas foram avaliação de desempenho, interface homem-máquina, lógica da pesquisa científica, probabilidade de processos estocásticos, sistemas distribuídos e redes de comunicação e tópicos especiais em redes e sistemas distribuídos. Como atividades complementares, nós concluímos a qualificação e o exame de proficiência em língua inglesa. Em andamento, nós temos o estágio da docência e a proposta da dissertação. E como próxima atividade, a gente tem a escrita e defesa da dissertação. Aqui está a lista de publicações que eu participei da escrita durante o decorrer do mestrado. Entre elas, vale destacar o primeiro resultado dessa pesquisa de mestrado, que é a publicação do mapeamento sistemático da literatura. Ele foi aceito, então, para o I6 2021 e será apresentado agora no final do mês de abril. Aqui o nosso cronograma de atividades, com as atividades realizadas entre 2020 até 2021 e as futuras atividades que serão realizadas. Então, até o momento, a gente definiu a primeira versão do processo de avaliação, fez uma avaliação com especialistas,
executou melhorias no processo, escreveu a proposta, preparou a apresentação e agora estamos na defesa da proposta. Após essa fase, será iniciada a avaliação de aplicações IoT seguindo o processo estabelecido, a escrita da dissertação, escrita do artigo sobre o mapeamento já ocorreu entre dezembro e janeiro, e teremos ainda uma escrita de um artigo sobre o processo em si. Esse trabalho de proposta de mestrado apresentou então o Máximo for IoT, que é um processo de avaliação para requisitos não funcionais em aplicações IoT, que reúne uma sequência de passos para a condução da avaliação, uma vasta lista de requisitos não funcionais e medidas a serem aplicadas e também ferramentas que podem ser utilizadas para a condução da análise qualitativa da aplicação. Como próximo passo, a gente planeja aplicar o processo para avaliar uma aplicação IoT real e evoluir o processo com base nos resultados obtidos. Aqui temos algumas referências utilizadas durante a apresentação desse trabalho. E eu concluo aqui a apresentação. Muito obrigada a todos.